Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo narrou o evangelista Lucas, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 41 até o 49. É uma passagem muito interessante e nós vamos tirar daqui algumas coisas que Deus vai falar conosco nessa noite. Assim eu creio, amém? A igreja não precisa ficar triste, pode ficar alegre, amém? Graças a Deus. Lucas 2:41 diz assim, nós estaremos lendo na versão Nova Almeida atualizada, está ali projetada também. Se você não trouxe a sua Bíblia, ou se você tem uma outra versão, não tem muita diferença. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: porque me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Até aí. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Vamos pedir: Senhor, fala conosco. Pai, em nome de Jesus, nós estamos prontos para ouvir aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala a nossa alma. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos captar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, alimento para a nossa vida. Ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje de manhã, eu trouxe uma mensagem, e às vezes, jesucidentemente, não coincidentemente, mas jesucidentemente, eu não preparo assim, vou preparar uma mensagem de manhã e vou preparar agora de noite, eu quero fazer continuação. Quando eu me dou por conta, a mensagem está conectada, está linkada. Tem acontecido isso algumas vezes. E se os irmãos que estavam aqui de manhã, na pregação, vão perceber que algumas coisas, alguns termos, algumas colocações, nós falamos de manhã e provavelmente vamos repetir à noite. E uma das coisas que eu falei, que um dos lugares, eu quero até corrigir que eu disse um dos lugares mais fáceis, mas não, um dos lugares bem propensos a nós nos perdermos de Jesus é quando nós estamos no meio do povo de Deus. Os irmãos vão me execrar. Se você ainda não é membro dessa igreja, espere um pouquinho para você ser, que senão você pode falar: pastor, está falando umas heresias. Como eu também digo que um dos lugares mais difíceis para nós sermos crentes é dentro da nossa casa, ou para demonstrarmos que somos crentes, dentro da nossa casa. E eu quero, ao final dessa mensagem, que você concorde ou não comigo, mas que você avalie isso que nós estamos colocando no meio do povo de Deus. O povo de Deus é um povo festeiro, para começar a conversa. O povo de Deus é um povo que gosta de festa. Já era assim. Os judeus gostavam. O casamento judeu demora um tempão. Eu tenho uma filha que ela não nos ouça, mas o aniversário dela dura uma semana. Todo dia ela está celebrando e gosta de receber parabéns e tal.
Se deixar, ela celebra todos os dias, indo jantar fora, comer e tal. O marido dela tem que trabalhar o dobro para sustentar. Mas é um povo festeiro, nós somos assim, nós gostamos. O perigo é quando nós podemos perder Jesus, ou a ausência de Jesus, expor as nossas prioridades. De repente, nós temos embutido dentro de nós um pensamento, ou demonstramos alguma coisa por atitudes, mas nem sempre as nossas prioridades são aquelas que nós estamos dizendo que são as prioridades, mas são aquelas que nós demonstramos ser as prioridades. E nesse texto aqui tem alguma coisa aqui que encafifa a cabeça da gente. E uma delas é que, quando eles deixam Jesus e estão voltando para casa, nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho, né? Não é que eles esquecem um filho na festa. Eles estão andando, e andaram um dia inteiro. E quando eles dão conta de que Jesus não estava entre eles, eles voltam. E encontram Jesus 3 dias depois. Ou seja, parece que ele vai um dia e volta 3. Não, ele vai um dia, segundo dia ele volta, mas mesmo assim ele demorou mais um dia. No 3º dia, eles encontram com Jesus. Nós, às vezes, nos acostumamos a estar num ambiente que é propício. Esse aqui é um ambiente propício. Cantamos uns louvores, eu estava ali me preparando um pouco, dando uma relida, orando, estava ouvindo louvores. É um ambiente propício, é um ambiente onde, puxa vida, por mais que a gente esteja fora do contexto, a gente não consegue ficar sem ouvir algo sobre Deus, a palavra de Deus. Às vezes alguma coisa, um corinho toca no nosso coração, mas eu quero chegar um pouco mais fundo nisso e trazer para os nossos dias uma aplicação dessa palavra aqui, dessa leitura, desse acontecimento. A Bíblia diz que eles estavam indo para uma festa tradicional, e a festa tradicional era a Páscoa. Agora, uma coisa que também está dentro desse contexto e que a gente fica a pensar assim, puxa vida, eles estavam indo a celebrar a Páscoa, eles sabiam da história da Páscoa, eles herdaram isso do povo que veio do Egito, e certamente eles saberiam, ou sabiam, aqui já no Novo Testamento, que Deus enviaria aquele que seria o Cordeiro da Páscoa. Maria pelo menos tinha que saber, José pelo menos tinha que saber, e o Cordeiro vai à festa com eles, e eles perdem o Cordeiro. Pensa nisso. Aquele que, obviamente, ele ainda não havia se manifestado como começado o ministério dele, que ele começa com 30 anos, aqui ele tinha 12. Mas, no mínimo, as pessoas tinham que estar assim, puxa vida, eu não sei se Maria ia pensar, quando é que ele vai começar esse ministério? Será que é agora? Onde é que Deus vai falar para ele começar? Porque ela sabia que ele tinha um ministério, porque foi dito a ela, antes dele nascer, que nasceria o Salvador. E obviamente que era impossível que o judeu raiz, aquele que realmente servia a Deus, ele não soubesse que haveria um cordeiro que iria morrer para substituir aquele cordeiro que foi morto lá no Egito. Era quase impossível. Eu penso assim, é possível que com 30 anos Jesus começa e diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Maria, José, olha, era ele que era o Cordeiro. Meu Deus, ele ficou aqui. Não. Eles sabiam. Eu só estou fazendo estou dando esse toque, que às vezes nós estamos num lugar onde a festa é para Jesus e nós avocar é trazer para si, né, todos os méritos.
A primeira observação que eu faço é que eles voltam e voltam sem Jesus. Por quê? Primeiro, eles não checaram, supuseram. Eles imaginavam que Jesus estava com eles. Mas vamos imaginar essa festa. Aparentemente, porque diz aqui, encontrou Jesus no templo. Eu mesmo, lá no início do meu ministério, uma vez preguei que esqueceram Jesus no templo. Muito provavelmente não foi ali. Ele foi para lá depois, mas se foi ou se não foi, não estraga a minha pregação. Vai dar certo do mesmo jeito. O que eu quero dizer é que havia uma festa, e eles celebravam essa festa, tinha muita gente, o povo todo ia para lá. E eles certamente estavam ali para celebrar alguma coisa que eles imaginavam ser padrão deles, ser algo que era natural na vida deles, mas esqueceram que a Páscoa representava a libertação, ou se não esqueceram, não deram muita importância, que a Páscoa representava a libertação do povo de Deus. Essa libertação trazida por Moisés lá no Antigo Testamento e que caberia a Jesus se sacrificar, entregar a sua vida e cumprir aquilo que era sombra antes. Imagine que alguém pegue um carro e vá daqui para um bairro longo ou uma cidade, pensando que atrás, no banco de trás, tem alguém. Eu tinha um irmão e ele era às vezes meio distraído. Ele tinha uns negócios assim, conversava. Uma vez todo mundo rindo na hora da janta e ele, vocês estão rindo por quê? É porque nós fomos jantar, os pratos estavam virados de boca para baixo e ele foi servindo a comida em cima do prato virado para baixo. E ainda bem que primeiro era maionese, não entornou, ficou aquele bolo de maionese no fundo do prato. E ele rindo. Mas o que me chama a atenção é que uma vez ele saiu da escola dominical, acabou tudo, e a esposa dele foi à frente para adiantar o almoço, e ele, então, do lado de lá da rua, assim, como se fosse dali, o carro parado, ele falou para a sogra dele, espera um pouquinho que eu vou pegar o carro ali e vou te pegar aqui. E quando chegou em casa, a mãe perguntou, cadê a minha mãe? E tipo, deixou a sogra, não foi, ele esqueceu a sogra na calçada, e ele voltou, e ela estava lá, e ele achou ela na porta da igreja, né, esperando, batendo a mão assim, hein? Já conhecia o genro, e ela não tinha telefone celular, alô, você me esqueceu que volta, não tinha telefone celular, então ela falou assim, ele vai voltar, algum momento, mas ela não contava que ele fosse até em casa, de lá da Feliciano Sodré, até aqui em Piratininga, em Itaipu, ele veio até Itaipu, entrou dentro do condomínio, entrou dentro de casa, quando ele falou, tudo bem, vamos almoçar, e a esposa dele perguntou, cadê a mamãe? Ele achou que ela estava no carro, né? Isso pode acontecer. E essa família saiu, porque, falando assim, os irmãos podem dizer, mas não, que troço impossível, como é que eu perco meu filho? Como é que... É porque eles tinham já uma tradição, quando eles faziam essa viagem em caravana, as crianças iam na frente, entre as crianças, e os adultos vinham mais atrás, protegendo. E ela está vendo ali algumas crianças, está vendo um movimento, certamente, imaginou, Jesus está ali, meu filho Jesus está ali, Maria pensando José, mas, certamente, depois de um dia andando, pararam, tiraram o farnel, tiraram aquilo que eles trouxeram da festa, um frango assado com farofa, com alguma coisa lá, e foram comer, disse, essa coxinha aqui é para Jesus, porque Jesus gosta de uma coxinha de frango. Ela falando, tá, não está na Bíblia não. E aí, quando chamam Jesus, cadê Jesus? Jesus não estava. E eles começaram a procurar Jesus. E a Bíblia diz que primeiro eles começam a procurar entre parentes e amigos. Eles supunham que Jesus estava ali.
E começaram a procurar. E vendo que Jesus não estava, então eles tomam uma atitude. Essa atitude nós precisamos tomar. Quando nós estivermos caminhando e de repente percebermos que nós não temos a presença de Jesus, e nós vamos dar mais alguns detalhes, como é que a gente pode ver isso? Nós temos que imediatamente parar. Não adianta prosseguir nenhum passo. Você não consegue ir a lugar nenhum sem Jesus. Além disso, não é o suficiente parar, tem que voltar. E eles voltaram. E voltaram e procuraram com intensidade, mas procuraram em lugares errados. Com certeza. Porque o que me faz pensar é que eles não sabiam onde Jesus estava. Não me faz pensar, não, com certeza não sabiam. Porque o que me diz, o que justifica, digo, que eles andam um dia para lá, um dia para cá, e só vão encontrar Jesus no outro dia, no terceiro dia. Eles não sabiam, eles tinham perdido Jesus na própria festa. E aqui eu não estou dizendo assim, mas ele já tinha 12 anos, ele estava lá com os adolescentes, eles gostam de ali ficar conversando. Não estou levando para esse lado, eu estou dizendo o seguinte: a despreocupação ou a preocupação excessiva com outras coisas. O que nós podemos, o que pode nos tirar do foco para nós perdermos Jesus no meio do povo de Deus? Vamos fazer uma comparação. Como é que eu posso perder Jesus estando membro desta igreja aqui há 10 anos? Quantos são membros aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão. A outra parte ficou de manhã vem, tem muito mais gente também. Tem uma boa parte. Mais de 10 anos. E é possível que ao final de 10 anos você descubra que Jesus não está aqui nessa igreja. Como é que eu posso descobrir isso? De várias maneiras. E eu te garanto uma coisa, que em todas elas a culpa é tua. Em todas elas a culpa é minha, quando eu descubro que Jesus não está, quando eu descubro que Jesus não está na minha casa, onde todos somos crentes, onde todos fazemos o nosso devocional, mesmo fazendo os nossos devocionais, mesmo assim, o que me faz pensar? A culpa é minha. Por que eu não tenho encontrado Jesus? Eu quero dar alguns pontos aqui para nós meditarmos. Primeiro, quais foram as atrações principais para eles? As comidas, os encontros entre amigos, as histórias. Estou falando da festa. Olá, fulano, porque isso era uma vez por ano. Era na festa da Páscoa. Nossa, você emagreceu, está tomando o Igov? E você, mas você está mais bonita, o que aconteceu? Olha, e as conversas. E aquilo tira a nossa atenção, e tira o nosso foco, e sai daquilo que nós fomos para lá para fazer, nós fomos adorar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, eu fico às vezes impressionado que nesses anos que eu pastoreio, e nesses anos antes de pastorear titularmente uma igreja, eu frequentei muitas igrejas, fiz trabalho, os irmãos sabem, e fui, preguei, cantei em outras igrejas, e participei de muitas, e fui membro antes de ser isso tudo. É impressionante como a gente encontra pessoas que não conseguem se concentrar na adoração, porque tem alguma coisa, o ventilador está fazendo um barulho, toc, 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 que ele não consegue, ele tem que ir lá para casa, para fora. Uma vez teve uma família de mãe e filho, só, eram eles, o marido havia falecido, era uma viúva com a filha, e veio aqui e fez fazer parte da nossa igreja. Na primeira semana que ela veio, ela chegou aqui e disse assim: pastor, eu estou apaixonado pela igreja. A igreja bonita, toda limpinha, toda bonitinha, perfumada, com ar refrigerado. Pastor, eu gostei daqui, acho que achei minha igreja. Eu fico muito preocupado quando a pessoa no primeiro encontro diz assim para mim: encontrei a minha igreja. Eu fico preocupado, porque eu tenho medo de decepcionar essa pessoa, porque essa pessoa vai me conhecer e vai ver que eu sou meio doido mesmo. Vai ver que eu pego no pé às vezes. E as pessoas vão ver que um irmão ou outro vai dar uma atenção no início, depois ele vai deixar de dar atenção. Eu fico preocupado com isso. No segundo domingo ela veio, e quando eu vejo o culto começou, ela estava lá dentro da livraria. Eu falei assim: olha, irmão, o culto vai... Fui eu mesmo que fui falar:
o culto começou, porque às vezes ela podia pensar que a igreja era lá, né? Não sei, aqui estava cheio de gente, mas ela imaginou, aqui deve ser, porque é um lugar tão gostoso. Ela disse, pastor, eu não posso ficar lá, porque está com barulho. Eu falei, de quê, irmão? Do som. Eu falei assim, irmã, nós estamos com um problema, porque eu não vou poder tirar o som do louvor para a irmã assistir o culto, ou participar do culto. Como é que vamos fazer? Não, mas eu vou ficar aqui. Irmã, olha só, no mínimo é incoerente. A senhora vem para a igreja com que motivação? Falando com jeitinho. A senhora veio para adorar ao Senhor, para na hora que o pastor falar assim, agora irmãos, vamos dar as mãos, vamos orar uns pelos outros. Alguém tem que esticar a mão, pegar um braço de borracha, porque tem um lá na livraria. Ela deu um jeito, ficou naquele domingo lá, mas o senhor se importa de eu ficar aqui? Eu falei, claro que não, mas eu só estou dizendo que se a senhora está entendendo a igreja como ela é, a senhora está no lugar errado. Quantos estão comigo, irmãos? No terceiro domingo ela veio, ficou. No quarto domingo em diante, ela começou a ligar muito para a gente e pedir, eu estou com esse problema, eu estou com aquilo. Ela queria uma igreja para ela, ela queria um pastor para ela queria irmãos para ela, e acabou não se adaptando. Por quê? A motivação dela estava equivocada. De vez em quando a gente tem o hábito de dizer, eu fui assistir o culto. Você não vai assistir o culto, não? Culto não se assiste, irmãos, culto se presta. Você não vai assistir culto, você vai prestar culto. Significa dizer que enquanto o pregador está pregando, você também não pode pregar. Aliás, até pode, aí do seu lado, irmão. Amém, irmão? Está ouvindo? Aliás, fazer um parênteses aqui de novo, nós temos falado aqui na igreja, eu parei de falar, mas vou voltar a falar. Quando nós fizermos um apelo, aceitar Jesus, e você sabe que tem um visitante que não tem Jesus, ofereça a ele Jesus. Ele pode aceitar Jesus com você aí no banco, tem autoridade para falar para ele, você recebe Jesus, recebo. Então repete comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Está aceito, está feito. Pastor, mas aí ele não vai poder batizar, porque a igreja não viu. Quem disse isso para você? Está escrito aonde? Obviamente nós fazemos um apelo para que as pessoas venham e a gente ore, mas culto não se assiste, você participa. Quando o louvor, aliás, hoje é o primeiro domingo do mês, não tem direito não, né? Eu estava pensando em nós participarmos, assim, falar com o pessoal. Tiagão, pense na hipótese. Tiago, para quem está vendo e não está vendo ele lá e tal, é o ministro de louvor. Pense na hipótese da gente arranjar uns professores que ensinem as pessoas que não cantam a cantarem. É porque, às vezes a pessoa entra no culto, o louvor todo, e ele quieto assim, ó. Como uma pessoa pode não adorar a Deus com uma ou duas palavras? Você não precisa cantar o hino, você não precisa fazer um solo. Os irmãos estão entendendo? Quantos acham que eu estou certo? Fiquem assentados. Está vendo? Todo mundo concorda. Não é verdade? Hoje eu fiquei observando ali, fiquei em pé ali, não de propósito, eu fiquei em pé ali, olhei, e as pessoas, e o louvor comendo solto, e até, às vezes, tem uns corinhos mais novos, a gente não sabe, mas tem uns mais antigos, e a pessoa está. Nós precisamos abrir a boca e adorar. Você está aqui na igreja para adorar, você está aqui na igreja para dizer amém. Tem obrigado. Nós temos um casal, não está aí hoje não, mas ele veio, pastor, eu queria vir aqui para a igreja, estou gostando, mas eu queria saber como é que é a igreja. E ele falou assim, uma coisa que eu observei, que os irmãos aqui não falam glória a Deus. Eu falei, mas não está proibido não, irmãos, é porque a gente insiste, mas uma hora eu vou ficar chato. Irmãos, fala glória a Deus. Diga aí, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão vendo como é que eles são espontâneos, estão vendo, visitantes, como é que eles são espontâneos? Muito espontâneos. Eles falam. Então, irmãos, é nesse sentido que eles tinham que estar nessa festa da Páscoa. Mas eles estavam presos às comidas, talvez, às conversas, às histórias. E, de repente, aqueles que estão assim, estão pensando em si, são os egocêntricos. Teve uma outra família, não vou estar dando nomes, mas teve uma família que já foi membro daqui da igreja, que diz assim, pastor, paz, meus irmãos, eu gosto de chegar na igreja, mas eu gosto de chegar depois do louvor, porque a música, eu não gosto da música, eu gosto de chegar a ouvir a palavra. Esse só vinha para ouvir, e muitas vezes eu peguei ele dormindo.
Ou orando, né? Ou orando. Isso nos faz pensar em nós, porque o que aconteceu aqui, não me diga que não foi. O que aconteceu aqui é que eles pensaram tanto neles, que oração, está na hora, gente, temos que ir embora. Mas como tudo estava girando em torno deles, as comidas, as coisas, né, os passeios, vamos embora, eles foram embora, porque se eles soubessem o que eles estavam fazendo lá, realmente, eles não poderiam esquecer de que eles tinham que ter a caravana. Atenção, caravana de Nazaré, vamos embora. Caravana não sei de onde, vamos embora. E eles saíram e foram embora. Mas quando eles voltam, eles demoram a encontrar Jesus, e eu começo a me perguntar o que aconteceu. Se você entrar na internet e perguntar o que pode ter acontecido, vem um monte de respostas, mas eu tenho como é que chama? Licença poética. Eu tenho licença poética para imaginar o que pode ter acontecido. Certamente, quando eles notaram Jesus, eles pararam, fizeram certo, voltaram, hiper certo, mas aí eles erraram. É o que nós fazemos. Quando nós não percebemos, quando nós percebemos que Jesus não está entre nós, parece que eu não estou sentindo alguma coisa, eu venho à igreja por religiosidade, eu estou aqui, eu entro triste e saio mais triste ainda. Tem alguma coisa errada, irmão, se você está no meio do povo de Deus, se você está ouvindo as adorações, se você está cantando e você não está sentindo nada, tem alguma coisa errada com você, porque nenhum de nós é capaz de trazer Jesus e colocar dentro de você, ou você acha que pode? Nenhum de nós tem a capacidade. Podemos te emocionar. Eu disse aqui uns 2 domingos atrás, que era muito usual, eu uso também, vamos fazer um apelo, toca aí a pessoa entra, manso e suave, Jesus está chamando, chama por mim. E tinha um pastor lá em Guaçuí, onde eu morei, que falava, chama por mim e por ti. Ele apontava o dedo para os visitantes assim, era a forma dele fazer. Outros diziam, você pode morrer hoje. Já pensou? Você vai sair ali naquela porta, você pode morrer no meio da rua. Aí você aceita Jesus. Mas é uma forma, eu posso te emocionar. A música tem esse, canta uma música bem, aí você começa a chorar, mas isso não é o suficiente. Você precisa saber o que você está fazendo aqui. E aí eu repito, é muito provável que nós percamos Jesus de vista, estando entre irmãos que se dizem irmãos em Cristo, adoradores de Jesus. Por que eles não encontraram Jesus logo quando voltaram? Primeiro, eles não sabiam onde tinham perdido Jesus. Há uma carta, e a primeira carta à igreja da Ásia, a igreja de Éfeso, quando Jesus fala, falando para João, para ele escrever, e ele falando para a igreja que vocês perderam o primeiro amor. O que vocês têm que fazer? Para e voltem e vejam onde caíram. Se situem. Então, primeira coisa, eles não sabiam. Segunda coisa que é mais perigoso do que essa, é que as pessoas começaram, ou os pais, começaram a procurar Jesus, onde muito certamente ele não estaria. Essa é uma das coisas que eu mencionei de manhã, não estiquei muito, que eu queria falar agora. E às vezes nós queremos substituir, fazer a lei da compensação. Queridos, não há compensação, ou é Jesus ou não é nada. Não há hipótese de você fazer ter a lei da compensação. Eu não estou aqui, eu não estou conseguindo, mas em compensação, eu vou fazer uma viagem, e lá eu vou esquecer das minhas angústias, das minhas tristezas. Há pessoas que vão procurar Jesus, antes de precipitarem aí no julgamento aqui,
vão procurar Jesus numa festa de muito batuque, com pagode, com samba, com carnaval. Vão procurar Jesus no carnaval. Mas não é que ele vai lá, Jesus deve estar sambando lá no meio do carnaval. Não, ele está procurando uma alegria. Essa alegria que ele está procurando é efêmera, é passageira. Então, por isso, ele vai lá. Uma semana depois, ele ficou muito alegre. E ele imagine, eu tenho Jesus no coração, porque eu tenho uma alegria muito grande. Outros vão procurar Jesus nas riquezas, nas coisas materiais. E quando eles percebem que eles começam a ser bem-sucedidos, eles imaginam, Jesus está comigo. Porque não é possível que não esteja, porque eu prosperei, eu fui promovido no emprego, eu ganhei mais dinheiro, Jesus está comigo. Depois ele vai perceber e não está. Por que que não está? Porque aquela alegria, aquela paz que o mundo dá, não é a paz que Jesus dá. Ele disse, eu vos dou a minha paz não é igual à paz do mundo, é uma paz que excede todo o entendimento. Então eles demoraram, porque eles foram procurar Jesus onde Jesus não está. Primeiro procuraram entre os parentes, depois eles foram procurar em alguns lugares, e só encontram Jesus depois que não tinham mais nada, lugar nenhum. Aí eles caem em si e dizem assim, vamos pedir ajuda na igreja, quem sabe algum irmão tem lá uma irmã de oração, estão lá orando, vamos pedir ajuda. E quando eles chegam lá, não está narrado isso aqui, nós estamos nas entrelinhas, irmãos, eles chegam lá e encontram Jesus. E agora o que é mais engraçado é que eles se encontram a Jesus e querem dar uma bronca em Jesus. Maria disse, ei, Jesus, o que é isso? Como é que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos aflitos. Sim, irmãos, quando nós perdemos Jesus, uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida é a aflição. Eu queria que os irmãos agora imaginassem, que bom que ele encontrou, mas deixa eu te dizer, não entre nessa de deixar Jesus para trás, esquecer um pouco Jesus e cuidar do seu ativismo, das coisas. O que tem te trazido a essa igreja? A igreja Shalom. Há irmãos aqui que estão se preparando para ser membros da igreja, foram batizados recentemente, e eu pergunto lá no batismo e vou perguntar no Connect, o que te faz escolher a Shalom? Porque pode ser que você diga, pastor, aqui eu gostei, porque aqui tem isso e tem aquilo. Não, irmão, aconteceu isso um dia, mas a nossa ênfase não é essa. A nossa ênfase é ensino da palavra, a nossa ênfase é embasamento bíblico, nós temos valores, nós temos a nossa missão, nós temos... Você precisa entender isso, o que te traz? Será que você, seja dessa igreja ou seja de outra, você está pensando, eu mudo daqui, eu vou para lá, eu vou achar Jesus, Jesus não está aqui, deve estar ali nos novos caminhos, novos começos, né? Novos começos. Deve estar lá, eu vou para lá. Não, cheguei lá, não está não, sabe? Porque aqui tem muito som, muito barulho, pessoas que eu já ouvi. Eu vou sair de lá, eu vou ali para a igreja batista, aqui da primeira batista. Não, daqui também não está não. Eu vou lá para a Assembleia de Deus. Agora é que eu encontrei. 6 meses depois, Jesus não está aqui. Aí você faz a igreja para você. Um pastor uma vez disse que um filho falou para a mãe, eu vou sair dessa igreja e vou procurar uma igreja perfeita. Na hora que eu achar uma igreja perfeita, eu vou ficar lá, porque essa igreja aqui não tem jeito. E a mãe disse assim, no dia que você chegar lá, a igreja vai ficar imperfeita. Porque nós somos imperfeitos. Para finalizar, irmãos, quais são os nossos prejuízos quando nós perdemos Jesus? Quais são os prejuízos quando nós não estamos vindo aqui? Eu quero trazer para Shalom, porque sou pastor da Shalom. Quais os prejuízos que nós estamos tendo quando nós não conseguimos encontrar Jesus aqui dentro, ou abrimos mão de Jesus? Eu estou indo lá, não, por que você vem, Lucas? Eu vou porque eu toco no louvor. E você? Não, eu vou porque eu vou na bateria. Eu vou porque me escalaram para ser a pessoa que atende dentro do templo, o obreiro que observa as coisas, por isso eu estou indo. Qual a sua motivação? Porque enquanto você estiver buscando motivação, alguém um dia me falou, pastor,
meu filho não está querendo vir à igreja, faz o seguinte, dá um cargo para ele, que aí só vai prender ele aqui na igreja. O senhor nunca me peça isso. Como é que eu vou dar um cargo? Porque o dia que eu precisar de trocar, ele vai embora da igreja, porque ele não está aqui, porque ele encontrou em Jesus a sua motivação. Então vamos lá, quando eu não consigo, ou quando eu abro mão, que eu estou vindo para a igreja porque é legal, porque eu tenho uns amigos, pode vir, deve ser legal, essa igreja aqui, todos que chegam aqui, isso aqui é uma família, né? Não é isso que vocês dizem? Vocês falaram aqui no Connect, aqui é uma igreja família, as pessoas recebem bem, ainda falta melhorar muito, mas ainda recebem bem e tal. Eu vou ficar aqui por causa disso, você corre um risco de perder algumas coisas. Primeiro, para nós entendermos, nós precisamos entender alguns atributos de Deus, alguns atributos de Jesus, que são comunicáveis. Tem atributos que são só dele, a onisciência é dele, a onipresença é dele, a onipotência é dele, são incomunicáveis. Mas existem alguns atributos que são comunicáveis. Por exemplo, o amor. O amor, é tão lindo o amor. Deixa eu falar com amor. Eu vou falar sobre amor quando eu falo sobre mágoa. Quando você não tem facilidade de perdoar alguém que te fez uma ofensa, você está na festa da Páscoa, comendo doce, ouvindo história, mas você não tem Jesus perto de você, porque é impossível Jesus estar dentro da sua vida e você não ter amor. Ele é amor, ele não tem amor, ele é amor. Então, se você faz parte de uma igreja, seja ela qual for, e você não consegue amar as pessoas, ou só consegue amar aqueles que te amam, aqueles que fazem algumas coisas, aqueles que te dão presentes bons nos aniversários, aqueles que te dão, que facilitam as coisas para você, você está na festa da Páscoa. Já me perguntaram umas 2 ou 3 vezes, pastor, vamos ter de novo a nossa festa das barracas em outubro? Pastor, eu amo vir para essa festa. E se tiver, vai ter mocotó, vai ter angu baiana. Você está pensando em comer, meu irmão. Você está pensando em conversar com as pessoas. É legal nós termos as festas. Nós falamos de Jesus aqui, evangelizamos nessa festa, mas, meu amado, se você está pensando nisso, um dos atributos de Jesus que vai faltar na sua vida é o amor. O segundo é a santidade. Se você não consegue se santificar dentro de um ambiente desse, onde todos estamos cantando, trazendo a palavra, orando uns pelos outros, se você não consegue, é porque você está na festa da Páscoa. Mas você não está no sentido da festa da Páscoa. A terceira coisa, e essa eu já mencionei, o sacrifício. Você perde o senso de sacrifício. O que é o sacrifício? É quando eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor. Eu vou repetir, irmãos, eu nunca vou ficar olhando para você e dizer, ei, abre a boca, canta. Não vou fazer isso. Eu já dei um toque aqui. Procure cantar, irmão, aprenda os corinhos. Aliás, uma pessoa, não me lembro bem, pode ser que esteja aqui dentro, recentemente me falou, pastor, seria bom se a gente pudesse ter assim, um pendrive, alguma coisa com os louvores, para a gente já ir aprendendo. É uma pessoa nova, desculpe, eu não sei quem é, mas ela falou, legal, realmente, mas não precisa tanto. Se você vier a todos os cultos, os louvores, alguns deles, a gente repete alguns domingos, você vai aprender. Aliás, eu estava vendo um programa de televisão, foram homenagear lá. Esse fulano é um cantor, era um cantor sertanejo. Um cantor sertanejo, aliás, tem mais cantor sertanejo do que cantor, né? E o cantor sertanejo lá, estava lá. E eu acho legal as músicas sertanejas, acho legal, mas tem muita sofrência, né? Mas estava lá. E aí ele falou assim, esse aqui, esse é campeão, hein, campeão. Está em todas as rádios. Aí eu vou ouvir o camarada. Nunca vi mais gordo, nem nunca vi mais magro. Ele cantou umas 4 músicas. O que me entusiasmou, o que me chamou a atenção, é que o auditório todo cantou, e cantava, e revirava os olhos, assim, e cantava. E eu falei, gente, eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi. E todo mundo cantava, mas cantava com uma... Eu falei, gente, será que eu sou alienado? Não.
É porque eu não me interessei em ouvir. Não estou dizendo que é pecado, deixa de ser pecado, não estou entrando nesse assunto aqui não, irmãos. Eu estou dizendo, como eu não estou acostumado a ouvir aquilo ali, eu não sei o que eles estavam falando. Mas se eu vier para a igreja todos os domingos, pastor, eu não estou entendendo. Meu irmão, em vez de você sentar lá atrás, senta aqui na frente, você vai entender de primeira. Primeiro que você vai ver a letra mais pertinho, o louvor está aqui, é importante. E oferecer a sua vida em sacrifício não é só cantar, é orar. Eu visitei uma igreja muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, e eu falei assim, o dia que eu for pastor, eu queria ter uma igreja igual a essa. Irmãos, eles não dão sossego. Você está pregando, irmãos, pregadores, você está pregando e eles assim, e aí você fala e diz, yes! Eles são portugueses, mas eles falam yes. São todos portugueses, e o pastor era português também, mas a igreja, a Vivian, acho que lembra dessa igreja, que ela esteve comigo, a Vera, e eles estavam, uau, glória! De vez em quando um levantava, yes! E sentava, aquilo dá um fogo no pastor, meu irmão. O pastor pregando, dá vontade de parar de pregar, eles estão oferecendo. Ou então ele começa a chorar ali no meio do culto, levanta a mão, e como eu tenho um sonho de ver isso na igreja que eu pastoreio. Sacrifício, ofereça a sua vida em sacrifício. Irmãos, isso não é do pentecostal, isso não é do tradicional, isso não é de nenhum nau, é do crente, aquele que oferece a sua vida. Então deixa eu dizer, eu preguei aqui recentemente, trazendo a arca da onde? Da casa de Abinadab ou da casa de Obed-edom. 20 anos na casa de Abinadab, e ninguém ouviu notícia de nada. 3 meses na casa de Obed-edom, todo mundo, a casa foi abençoada, todo mundo soube, chegou a notícia lá no palácio do rei Davi, está acontecendo maravilhas na casa de Obed-edom. Isso é sacrifício. Deixa eu te dar um conselho, entre aqui na igreja e já entre queimado, põe o pé ali dentro e já vem queimado. Você não precisa gritar, não precisa rodopiar, isso não quer dizer que você tem Jesus, mas você já entra assim, e liga a antena, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, pode fazer. Entra ali na porta e diga assim, Senhor, me mostra, vai me mostrando, Senhor, me mostra, eu quero hoje oferecer a minha vida. Ele vai dizer assim, vai ali, ó. Aí de repente a sua cabeça pende para um lado de lá, você vai lá, naquela irmã ou naquele irmão, deixa eu orar, irmão, Pai do Senhor, posso orar por você? Isso é sacrifício, oferecendo a sua vida. O que é o sacrifício? É você estar no altar de Deus, não precisa ser aqui, é no altar de Deus, oferecendo a sua vida. Penúltima coisa dessa lista, você perdendo Jesus, você perde a alegria, você perde a felicidade e perde a paz genuína. A Bíblia diz que nós somos o povo mais o quê? O povo mais feliz da terra. Mas alguns lugares que eu já fui, não aqui nessa igreja, né? Mas alguns lugares que eu já fui, eu acho que os irmãos não sabem disso. A tristeza, o emburramento, uma cara triste, fechada. Você pode estar sofrendo, sentindo dor, isso é outra coisa. Mas você perde a essência da alegria, da felicidade, da paz genuína. Você não pode buscar Jesus em lugares onde Ele não está. Mas Jesus está em todo lugar. Não, Ele pode entrar em todo lugar, mas a Bíblia diz que Ele só está onde Ele é adorado. E por último, desse item, para nós concluirmos a mensagem, você, quando perde Jesus, você perde alicerce, fundamento da fé. Fundamento da fé. Pausa para você pensar. Eu fui de uma igreja, onde o pastor da igreja, juntamente com meu pai, construiu a igreja lá em Guaçuí, onde eu nasci, no estado do Espírito Santo. Mas não construiu de fazer campanha, construiu de pegar no tijolo, na pá, coisa, os dois, meu pai e o pastor. Eles construíram. Eles tinham uma amizade absurda.
Durante muitos anos, ele foi pastor lá e depois ele saiu de lá, foi para perto e a amizade continuou. Nós mudamos para Niterói. O pastor dessa igreja que nós fomos era esse pastor. E nós fomos para lá. Foi muito legal. Mas um dia houve uma divisão na igreja, onde 90% da igreja, 80% da igreja saiu para montar uma outra igreja. Não estou entrando nesse aspecto. E alguns chegaram, eu estava ali, eu tinha 15 anos de idade, eu estava ali, e alguém falaram assim, mas vocês não vêm? Porque o pastor fulano está indo, seu pai é amigo dele. E meu pai disse assim, eu vou continuar sendo amigo dele, mas eu encontrei Jesus aqui, e eu não preciso sair daqui para ir atrás de Jesus. Mantiveram a amizade. Depois, no futuro, esse pastor acabou voltando para a igreja metodista, né? Não estamos entrando em detalhes, mas o meu pai se manteve, disse, eu não preciso ir para lá para dizer que eu sou amigo dele, eu continuo sendo amigo dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas há pessoas que, por qualquer detalhe, perdem a sua fé. Eles não estão alicerçados, não estão fundamentados na palavra. O que nós desejamos para você aqui nesta igreja, e que você leve para todas as pessoas que você tem relacionamento no seu trabalho, é de que não adianta você ter uma religião, não adianta você dizer que é batista, presbiteriano, assembleano, todas essas um dia vão perder esse nome, e vão ter um nome só, é a igreja de Cristo, e vão subir, uma só igreja. Lá no céu não vai ter batistas, não vai ter metodistas, não vai ter xalomitas, não vai ter assembleanos, lá vai ter uma igreja que sairá dessas igrejas todas. Você não precisa, o que você precisa é abster-se de todas as coisas que podem fazer ruídos e te tirar daqui. Quando quando percebemos a ausência, precisa fazer o retorno imediatamente. Eu não sei, quem sabe você esteja aqui na igreja, você já viu um ventilador ligado, rodando, você desliga ele, ele não para de rodar na hora, ele vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodar ali alguns segundos, depois ele para. Pode ser que você esteja desconectado, achando que está vivo, achando que Jesus está perto de você, e você não consegue. Quando você vai clamar, você tem medo, porque você supôs que Jesus estava, você pensou que Jesus estava, mas a sua vida não tem sido uma vida de sacrifício. Não busque Jesus onde Ele não está, não compense a ausência do que Jesus nos oferece por coisas paliativas. Não troque Jesus por nada que seja social para tapar buraco, viagens, passeios, coisas materiais, festas, tudo isso pode te dar alegria, mas ela é passageira, ela é efêmera. Amém. Mas o que há de bom, eu deixei para ler no final. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. Versículo 51. E voltou com eles. Quem voltou com eles? Quem voltou com eles? Voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Queridos, a notícia boa é que mesmo que você tenha perdido Jesus, se você quiser encontrar, Ele está aqui agora. Feche os seus olhos e veja Jesus. Imagine, Ele está aí, Ele é palpável, Ele é concreto. E o que é bom é que, apesar de tudo que você fez,
você agora vai dizer para ele: Jesus, eu te achei. E ele vai dizer: para onde você está indo? Eu disse: eu estou indo para casa. Então eu vou junto. Eu não quero que você me perca mais de vista, porque afinal foram vocês que saíram de perto de mim, mas eu continuei aqui. Jesus está aqui nessa noite para te perdoar. Jesus está aqui nessa noite para te reintegrar. Quem sabe você esteja afastado dessa mesa. Há muitos anos atrás, a pessoa, por si só, ela cometia um pecado, pecadinho, ou pecadão, seja o que fosse, e ele dizia: eu não posso aceitar a ceia. Aliás, antigamente, em algumas igrejas, hoje ainda há isso. A pessoa vai com o cálice, ou a bandeja do cálice, e vai com o pão, e ele oferece. Eu sei que vocês são membros daqui, não são? Então eu vou te oferecer. E de repente, a irmã Adriana fazia assim: não, obrigado. E umas vezes eu até ouvi: não, eu estou em pecado. Ele preferiu continuar com o pecado e não encontrar Jesus e dizer: Senhor, eu quero restaurar a minha vida, eu quero participar da ceia, eu quero participar desses elementos. Isso aqui representa o teu corpo, isso aqui representa o teu sangue, mas eu me sinto incapaz. Eu me sinto incapaz porque eu tenho estado muito mais ligado na festa da Páscoa, nos doces, nas histórias, do que aquilo que o Senhor pode fazer por mim. Ele disse: não tem problema não. Você lembra da história do filho pródigo? Ele vai te perguntar. Ele se considerou não merecedor. E ele disse: eu vou até a casa do meu pai, e eu vou dizer para ele que eu não mereço, para ele me dar qualquer cargo lá, de trabalhador, mas eu não quero ser filho dele, porque eu sei que eu não mereço. Queria ter uma mulher assim. Mas quando ele chega na casa do pai, o pai não foi procurá-lo, viu, bem? Falei hoje de manhã aqui, essas 3 parábolas fazem parte, estão no mesmo capítulo de Lucas 15. A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo, o filho perdido. As 2 primeiras, o dono foi atrás buscar, mas essa é ele que teve que ir de volta para casa. Mas ele encontrou o pai esperando na porta. Imagine isso, Roberto. Imagine que você é o filho perdido. E passa muito tempo, não sei quanto tempo se passou. E você vem chegando e diz: aquele é meu pai, eu conheço ele. E alguém do seu lado disse assim: ele esteve ali todos os dias, bobo. Ele esteve ali todo dia, ele nunca deixou de estar ali. Como é que você se sentiria? Mesmo assim, ele chega e diz: pai, eu pequei contra... Aí o pai tapa a boca dele. Porque se ele diz: eu não sou teu filho, o inimigo podia pegar isso e dizer: você não é filho dele. Ele tapa a boca e diz: tragam logo um anel, tragam uma roupa nova, traga sandálias, mate um bezerro. Mate um bezerro. Por que mate um bezerro? Ele não estava podendo sacrificar, porque tinha me perdido. Ele esqueceu de mim, ele me perdeu no meio dos lugares. Ele agora me achou, então ele vai oferecer. Eu vou oferecer por ele um novilho. E esse novilho é Jesus. Esse cordeiro é Jesus. Quero orar pela sua vida, aproveitando para dizer que você agora diga: Senhor, eu confesso ao Senhor que eu não tenho sido muito interessado de ser um crente vivo, um crente que divulga a Tua palavra. Eu confesso que eu tenho tanta coisa para fazer. Eu acordo 6 da manhã, Senhor. Quando eu chego em casa já são 10 da noite. E eu mal tive tempo de almoçar ou jantar. Mas quando eu chego aqui no domingo, pai, eu já estou cansado, esbudegado, como diz o mineiro. Chego aqui, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, né? O Senhor me perdoa. Querido, claro que Ele te perdoa.
mas é a oportunidade de você dizer: Senhor, eu nunca quero estar andando e olhar para o lado e não te notar que o Senhor não está perto de mim. Não cometa essa falha. Vamos ficar de pé, queridos. Estenda suas mãos para cá. Vamos consagrar esses elementos da ceia. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui o pão e temos aqui o suco da uva. O pão que representa o teu corpo e o suco da uva que representa o teu sangue. Significa dizer que o Senhor está nos convidando para vir para a tua mesa. Quem sabe nós tenhamos te perdido algumas vezes, mas agora o Senhor está dizendo: vem ao meu encontro. Vem do jeito que você está. E vocês me encontrarão, porque se vocês me buscam de todo o coração, com toda a intensidade, vocês vão me achar. Pai, perdoa os pecados, perdoa a indiferença dos teus filhos. A pior coisa para Deus é a nossa indiferença. Nós não termos prazer de gastar meia hora, 10 minutos que seja, falando só com Ele. Isso machuca o coração de Deus. Pai, então perdoa nesta noite aquelas pessoas que têm te perdido nas festas da Páscoa, têm te perdido dentro da igreja, têm te perdido dentro do povo de Deus. Faça com que nós encontremos a Ti, Senhor, e nos agarremos a Ti em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria agora pedir que vocês, por um instante, enquanto o louvor está aqui, pode vir o louvor, pode estar aqui, agora sim, um fundo musical suave, tocando ali, que os irmãos, que nós nos ajoelhássemos e nos oferecêssemos em sacrifício vivo ao Senhor.